Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vim trazer para vocês uma novidade, tá? Para algumas pessoas que estão chegando aqui agora no canal, mas para quem já tem o grupo do WhatsApp, as meninas já estão sabendo que eu iria postar a aula, tá? Lembrando que essa aula, o PDF, tá? Vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. O link do PDF. E quem não conseguir acessar o link, tá? Pode tá entrando em contato comigo, vou deixar meu número aqui, ou o link do grupo, tá? Lá do grupo das alunas no WhatsApp, tá? Dos inscritos aqui do canal. Quem quiser entrar lá, é só solicitar o link do PDF daí, tá? O PDF lá no grupo. Voltando, a gente vai estar fazendo aqui hoje, começando, né, iniciando nossa primeira aula do maltês grande. Esse é um padrão grande realista, tá? Um maltês. A gente vai estar começando. E para adiantar a aula, o que eu fiz? Eu já fiz as partes, algumas partes já fiz as partes dele e a gente vai fazer a montagem aqui em aula, em videoaula. Mas, quem tiver dúvida, pode me chamar, tá? Lá no WhatsApp ou aqui nos comentários. Bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Os materiais que a gente vai utilizar são a lã molê, um novelo desse aqui de 100 gramas, tá? Eu consegui fazer o corpinho todo dele, por ele ser um padrão grande, né? Vai mais lã. Eu consegui fazer as partes, então, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu fiz a cabeça, como vocês podem ver, é bem grande, tá? A cabeça. Aqui é a parte do peito, tá? A base do peito, do corpinho. Ainda tá tudo marcadinho aqui, porque eu tava fazendo e anotando a receita. Aqui tá a parte da barriguinha e das costas. Aqui estão as 4 perninhas, tá? As pernas são todas do mesmo tamanho. E a gente usou o arame galvanizado dentro, tá? Tá tudo escrito no PDF que vocês vão tá recebendo, tá bom? Vocês vão estar solicitando. Então, só faltou o rabo e as orelhas. Então, a gente vai precisar, para fazer todo ele com a agulha 2,25, que foi a que eu usei para fazer esse tamanho aqui, vocês vão estar precisando de um novelo grande de 100 gramas, somente para base, tá? Um novelo de 100 gramas para base. E mais aconselho vocês a comprar mais um pequenininho para fazer as orelhas e o rabo. Somente para fazer a base. Para a pelagem, eu ainda não sei a quantidade. Mas eu acredito que 3 novelos de 100 gramas dê para fazer todo ele, tá? 3 novelos. Então, no total seriam 4 novelos de 100 gramas e um de 40. Para fazer todo ele, tá? Mas ainda não sei, porque eu tô fazendo aqui junto com vocês, tá? Eu vou ir gravando e vou ir fazendo. Aí, no final, quando eu terminar, aí eu deixo na descrição dessa primeira aula aqui, quantos novelos eu usei de lã pra fazer todo ele, toda a pelagem dele, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar pra fazer ele? A gente vai precisar de uma pinça pra tá enchendo as patinhas. Pode ser uma pinça dessas comum mesmo, só para empurrar um palito, ou uma pinça dessas aqui. Só para a gente conseguir encher bem na volta desse arame aqui, tá? O arame, eu passei fita na volta dele. Quando eu fiz metade da perna, eu coloquei o arame. Enrolei ele um pouco de fibra nele e depois eu fui colocando na volta. Como vocês podem ver, tá bem firmezinho aqui, ó. Bem durinho as perninhas. E aqui ficou só um pouquinho pra fora, tá?
Ou a gente vai precisar 1 metro, mais ou menos, de arame, porque cada perna vai precisar de um tamanho. Deixa eu medir aqui pra mostrar pra vocês. Cada perna vai precisar de 17 centímetros de arame. Porque aqui eu botei um pouquinho de enchimento na ponta. E daí coloquei um pouco de enchimento na volta do arame e coloquei ele. Então, não tem aqui um dedo, mais ou menos, não tem o arame. Só daqui pra cima, tá? Então, ele tem, no total, 17 centímetros de comprimento, o arame, ok? Então, a gente vai precisar de 4 pedacinhos com 17 centímetros, para todas ter o arame, ok? Mas quem quiser fazer sem o arame também, bem tranquilo, tá? Pode fazer sem o arame, não tem problema. O arame vai ser só pra gente poder dar um formato nas perninhas depois, quando a gente quiser fazer ele erguendo a patinha ou coisinha assim, tá? Mas pode fazer, só que vai ter que encher bem as pernas pra dar sustentação pro corpo, se fizer sem o arame, tá? Então, vamos lá, a gente vai começar fazendo aqui, como a gente já tá com as peças todas prontas, a gente vai iniciar fazendo a costura da parte do corpo, tá? As duas partes do corpo aqui. Parte 1, parte 2. Tanto faz, tá? Lá no PDF tá escrito bem direitinho. Continuando aqui, gente. Desculpa, tá? Interromperam. Essa daqui é a parte 1 do corpinho, tá? Do bumbum e das costas. Essa é a parte 1. Essa aqui é a parte 2, tá? Que vai a cabeça aqui em cima. O que a gente vai fazer aqui agora, primeiro de tudo? A gente vai alfinetar esse corpo. Vou mostrar pra vocês como eu faço essa parte também, pra depois vocês conseguirem fazer a costura direitinho. A princípio, eu não gosto de costurar, mas eu aprendi um jeito mais fácil pra fazer as costuras. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, pra ver se vocês gostam, né? Pra quem não gosta, assim, tanto de costura também, vou mostrar pra vocês a junção, tá? Essa parte aqui, ó, aonde fica a linha, tá? Vai ficar uma linha aqui da confecção de vocês, porque como eu disse, eu deixei lá no PDF, eu já mostrei aqui no canal também. Ele é feito em carreiras que terminam sempre, tá? Então, ele não é feito em espiral igual o amigurumi. Ele sempre vai terminar a carreira com carreira e iniciar uma carreira nova, tá? Aí, agora a gente vai deixar essa linha aqui pra cima. E vamos pegar aqui aonde que começa a linha. Vamos prender aqui. A princípio aqui no primeiro lugar. Vou mostrar pra vocês aqui aonde que eu vou colocar os alfinetes. E depois fazer a costura, tá? Eu sempre puxo, tá? Como a lã, ela tem um pouco de elasticidade, eu puxo e trago ele bem, pra ficar bem apertado, bem espichadinho. E depois na hora de costurar também, a mesma coisa. Eu puxo ele bem pra onde eu quero que ele fique. Coloco o alfinete. Tanto que meus alfinetes já estão tudo torto por causa disso. Ó. Vou colocando. Vocês podem ver, o alfinete tá... O alfinete está aqui. E aqui tá a outra parte do corpo, ó. Eu pego com o alfinete e trago, ó, lá onde eu quero que ele vá, tá? Eu vou fazer isso, toda essa volta aqui.
Eu gosto de colocar alfinete em todo ele primeiramente, tá? Em todas as partes. Montar ele primeiro. Montar todo o cachorro. Aqui, essa parte aqui, ó. É a parte do peito. E a parte do corpo. A gente vai costurar um pedaço e depois, quando faltar um pouquinho, a gente vai encher mais aqui, tá? Pra ficar bem reto e não ficar assim tão desproporcional essa parte aqui, tá? Por isso, dos alfinetes, pra gente ver como que vai ficar. Aí eu gosto de fazer o quê? Posicionar as pernas. Outra coisa, gente, quando vocês confeccionar essa parte, tá? O que eu notei? Com a agulha 2,25, tá? O meu ponto ficou bem soltinho, então ele ficou com os pontos mais abertos. Isso deu mais elasticidade para a peça. Quando eu tava fazendo, parecia que fica bem pequeno, sabe? Mas depois, quando eu fui encher, ele ficou bem grande. E eu botei bastante enchimento dentro, tá? Que se vocês encher só o que vocês acham que dá ali e não colocar mais, ele vai ficar pequeno. Vocês precisam encher bem ele, tá? Tanto que o meu aqui ele tá macio, porque o enchimento é a fibra siliconada, mas eu coloquei bastante fibra. Essa parte escurinha aqui até foi um pedacinho que veio de um pelinho de um cachorro. Mas vocês podem ver, ó, que tá bem colocado, bastante eu botei, tá? Voltando aqui. Vou posicionar as pernas, tá? Ó, a perna de trás. Eu só vou colocar aqui pra mim, provisório, tá? Só pra mim ver como é que ele vai ficar de pezinho. Não significa que a perna vá ficar nesse lugar, tá? Porque na hora que a gente vai costurando e ajeitando, a gente vai ver bem direitinho aonde a gente quer que fique as pernas da frente e as pernas de trás. Depois dessa parte aqui costurada, tá? Depois dessa parte aqui. Então, vou erguer um pouquinho aqui vocês, pra vocês conseguirem enxergar melhor. Aqui, coloquei as perninhas da frente, de trás. E agora eu vou colocar as da frente. Eu não coloco elas retas com o corpo, porque depois na hora da costura a gente vai puxar, então vai ficar mais ali embaixo, tá? Ó, podem ver aqui, nessa parte. É a primeira vez que eu tô trazendo um cachorro grande pro canal. Aí vocês cuidem a linha que vocês colocaram, por isso a importância da linha ser, dele ser feito em linhas retas. Pra vocês cuidarem da linha que vocês colocaram uma perna, vocês coloquem a outra. Aí agora eu coloco ele de pé. E aqui, obviamente, depois quando eu costurar essa parte aqui do corpo, ele vai dar mais uma espichada ainda, porque eu vou colocar mais enchimento nessa região aqui. Então, ele vai ficar um pouquinho mais comprido, tá? Aqui, só assim ele já está com... Deixa eu medir aqui. No caso, onde seria a pontinha do rabo, até aqui na frente, ele tá com 25 centímetros de comprimento, tá? 25 centímetros de comprimento. E de altura, tá? Com as perninhas assim, sem a cabeça ainda, está com 27 centímetros sem a cabeça. Com a cabeça, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar ela aqui provisoriamente só.
Só pra mim medir pra vocês mesmo. Pra vocês terem mais ou menos noção do tamanho do tamanho do cachorrinho que vocês vão estar fazendo. Com a cabeça vai ficar com 36, fora o pelo, tá, gente? 36, 37 centímetros de comprimento. Sem o pelo, só com a cabeça, ó. Deixa eu ver se eu consigo erguer um pouquinho mais aqui pra mostrar ele todo pra vocês. Eu vou precisar levantar. Ele vai ficar bem grande. Vai dar muito trabalho pra nós, ó. Então, aqui é a minha mão. Dá 2 mãos minhas. Tá? De comprimento. De altura, no caso. 2 mãos, uma em cima da outra. Tá? Vai ficar praticamente do tamanho de um cachorrinho... Um cachorro real, mais ou menos, tá? Um tamanho, assim, um exemplo. Pra vocês. Então, agora eu vou começar a costura aqui no corpo. Eu vou tirar as perninhas, tá? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Ou mandar lá no grupo pra mim. Quem não tem o grupo ainda, está na descrição aqui do vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição. E também tem o meu contato aí na capa do canal pra vocês poderem entrar em contato comigo. Então, vamos lá pra costura. Eu sei que o branco é ruim da gente mostrar as coisas. Até por isso que eu não trouxe a receita... Ai, bati a perna. A receita completa aqui, fazendo carreira por carreira, por causa dessa parte. Que o branco, ele é muito ruim pra mostrar, né, em vídeo. Por isso que eu não trouxe. Pra vocês aqui explicadinho, que nem do Shih Tzu. Que eu trouxe passo a passo bem detalhado pra vocês. E como esse é uma encomenda e eu resolvi gravar já pra vocês, aí eu fiz no branco mesmo, que a base vai ser branca, por ser o maltês, né? E o pelo também vai ser todo branquinho. Até no PDF tem ali uma inspiração que eu deixei, botei na foto. Porém, aqui ele tá sentado. É só mais pra ter uma fotinha mesmo. Aqui agora eu vou pegar um fio duplo de lã, tá? Da mesma lã, não muito comprido. Porque conforme a gente vai passando a lã várias e várias vezes, ela vai ficando mais fina. Então, eu vou costurando um pedaço de cada vez. Vou pegar uma agulha dessas de costurar boneca, de costurar almofada, né? Que eu não sei se é uma agulha de tapeçaria, essa grandona ou não. Eu chamo de agulha de tapeçaria, mas não sei bem o nome dela. Vou passar o fio duplo aqui, ó. Passei o fio. E agora eu vou começar a costura. Eu dou sempre 2 nozinhos na ponta do fio. Ajeitei aqui o fio. Agora eu vou começar aqui no meio do corpo. E vou sair lá onde tá o meu alfinete. Onde tá esse alfinetinho aqui, ó. Pronto, saí aqui, já tá preso o meu fio. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, ó. Quanto de espaço eu deixei aqui pra mim fazer essa costura. Tá? Ó, eu deixei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras pra baixo, eu coloquei aqui a primeira alfinete, ó. 8 carreiras pra colocar esse alfinete aqui. E aqui embaixo
o anel mágico. 1, 2, 3. Coloquei o alfinete no quarto, mas eu vou fazer a costura aqui no 3, tá? No terceiro aqui. 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer a costura. Porque sempre eu pego no... Aqui tá o meu alfinete, eu vou pegar um pouco pra fora ainda do alfinete. Na próxima, depois do alfinete. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Como eu faço a minha costura, eu gosto de fazer ela assim. Mas vocês podem fazer do jeito de vocês também. Lembrando, gente, que se vocês forem fazer essa receita base pra fazer um cachorro com pelagem curtinha, só escovado no velcro, igual o linguicinha que a gente já tem aqui no canal, vocês precisam fazer ele com uma agulha menor para ficar bem apertadinho os fios, os pontos, tá? Outra coisa, se vocês fizerem para fazer ele com pelo, não se preocupem com os acabamentos aqui da costura, de um pontinho a mais, um ponto a menos, tá? Se vocês errar, não se preocupem, ok? Porque não vai aparecer, vai ser tudo tampado com pelo, não vai aparecer nada. Por isso que aqui essa base, se não for um cachorro da cor branca, que nem o maltês, vocês podem fazer colorido, vocês podem fazer com barbante, vocês podem fazer com qualquer cor que vocês quiserem. Isso aqui, essa base aqui. Se for um cachorro marrom, se for um cachorrinho preto, melhor ainda, tá? Só não vão usar cores que dão contraste, no caso, se ficar aparecendo a pele do animal, tá? É só isso mesmo. Ah, aqui eu prendi. Agora eu vou passar aqui por trás do alfinete, ó. Tomei uma distância. Vou puxar aqui um zoomzinho pra você. Tomei uma distância um pouquinho aqui, ó, de um ponto. E agora eu vou pegar, aqui já peguei da primeira parte aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, onde tá preso o alfinete. Deixa eu soltar esse alfinete aqui. Ó, eu vou pegar um ponto do alfinete. Aqui onde tava o alfinete, um ponto da outra parte, tá? E puxa. Vou pro próximo pontinho aqui do lado. Passa nele. Passei nele. Agora eu venho pro próximo aqui do lado da outra parte. Puxa. Próximo aqui. Parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2. A gente sempre vai assim, tá? Costurando, pra fazer a costura. Pega de um, pega do outro. Pega de um, pega do outro. Que nem um zigue-zague. Ó. Só que eu sempre tomo uma distância um pouquinho maior. Pra poder ficar bem espichadinho esse corpo. E antes de fechar depois, eu vou encher bem, vou empurrar bem aqui uma fibra aqui nessas partes para que fique mais gordinha essa parte. Vou fazer de novo, ó. Pegar aqui. Já puxa lá pro outro lado, bem apertado. Ó, vou retirar aqui o alfinete. Toma um espaço. Puxa. Já pega aqui de novo. Às vezes é mais fácil passar com a bundinha aqui da agulha, ó, do que com a ponta, porque essa agulha aqui tem ponta. Eu queria uma grande sem ponta, mas não procurei ainda. É bem melhor pra costurar. Ó, se eu vou vendo que aqui não tá ficando espichado como eu quero, eu vou mais longe, tá? Passei lá em cima, ó. Estão vendo aqui? Lá em cima.
Voltei aqui. E vou puxar. Sempre faz esse joguete de puxar, tá? Sempre tem que fazer esse jogar de puxar aqui, ó. Pra espichar esse corpinho. Agora eu vou continuar fazendo toda a volta aqui. Quando eu chegar aqui embaixo, aqui no de volta, onde já posso encher, eu volto pra mostrar pra vocês como que faz pra encher aqui essa parte, tá? E assim eu vou fazendo. Faço um pouco, mostro pra vocês, onde eu acho que vocês vão ter mais dificuldade pra fazer, nessas partes aqui de montar. E daí eu faço e volto pra mostrar pra vocês. E assim a gente vai fazendo. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, tá? Deixa aqui nos comentários ou me chamem em alguma das minhas redes sociais, que é tudo o mesmo nome aqui do canal, tá bom? Agora eu vou fazer aqui a costura e já volto. Ó, gente, voltei. Cheguei aqui, ó. Que eu fiz toda a volta. Aqui. Deixa eu ver se foca aqui nessa parte. Ó. Ficou 1, 2. Na terceira eu costurei, tá? Fiz toda a volta. E deixei um espacinho aqui pra mim estar colocando um enchimento aqui. Como eu disse pra vocês, ajuda da pinça ou deixa um espaço um pouco maior pra poder colocar. Que eu vou estar empurrando com a pinça. O enchimento pra dentro, tá? Pra poder ajeitar ele lá também. Mais fácil com a pinça. Fica bem... Deixei um espaço bem pequeno aqui. Me empolguei e fui costurando. Aqui agora eu vou empurrar essa parte aqui, ó. Esse enchimento aqui em cima. E lá no canto. Nessa beirada aqui, ó. Na beirada e na parte de baixo, tá? Pra preencher e ficar praticamente bem retinho. É óbvio que aqui, ó, vai esvaziar, porque eu tô empurrando tudo pra lá, né? Então, ó, vou dar uma laceada aqui. Vou empurrar mais enchimento ali pra dentro. Ó, como eu falei pra vocês, esse enchimento ele é bem fofinho. Eu, nesse caso, eu prefiro usar a manta acrílica, que ela vem assim, ó. Aquelas mantas que a gente coloca em cobertor, que dá pra comprar por metro. Aí a gente corta os pedaços dela e ela enche mais, parece que ela fica mais firme, tá? Então, eu prefiro, nesses casos aqui, nessa parte, usar a manta acrílica. Pra poder ficar mais firme e empurrar com mais facilidade aqui também pra modelar. Ó. Como eu falei pra vocês, o corpinho ia dar uma espichada, a gente dá uma apertadinha nele assim, ó. E vai puxando ele pra baixo, pra ele ir arrumando o enchimento também ali dentro. Muito calor aqui, meu Deus do céu. Vou tentar com a tesoura, que essa pinça aqui não tá dando muito certo. Ó, vou tentar com essa ponta aqui da tesoura. Cuidando pra não fazer um rasgo, nem nada. Deixei um espaço um pouco maior, tá, gente? Pra colocar o enchimento do que o meu aqui. Deixe uns 4 dedos, mais ou menos, de espaço. Que agora eu tô sofrendo.
Consegui colocar tudo aqui dentro agora. Eu vou ajeitando ele pro lugar que eu quero que ele vá. Eu apertei tanto que chegou a saltar aqui de cima. Ó, pronto, vocês podem ver que essa parte aqui agora, ó, ficou retinha com a outra parte. Aí eu vou finalizar aqui a costura e arrematar esse fiozinho. Aí a gente já pode costurar as perninhas. As pernas, como todas elas têm o mesmo tamanho, a gente não precisa se preocupar em estar costurando errado ou algo do tipo, tá? Uma na frente, outra atrás, a não ser que vocês vejam que ficam um pouquinho diferenciado aí as de vocês. Mas meçam direitinho aí pra ver se ficou do tamanho correto. Que às vezes, mesmo tendo a mesma quantidade de ponto, né? Às vezes um acaba ficando, que a gente faz num dia, o outro a gente faz no outro, acaba ficando um pouquinho maior, um pouquinho menor. Aí coloca um pouquinho mais de enchimento, que daí vai ficar do mesmo tamanho. Dá uma espichadinha também, porque a lã, ela espicha, né? Ela dá de si. Não esqueçam aí de deixar o like de vocês no canal, se inscrever quem não for inscrito, compartilhar o vídeo em algum grupo. Ó, cheguei aqui no final. Agora eu venho aqui, ó. Passo esse fio. Passei ele aqui em alguns lugares. Agora eu puxo uma das perninhas para um lado e a outra eu deixo ele no mesmo buraco e dou um nozinho. Dá uma puxadinha e dá um nozinho. Aí pode deixar ele aqui fora mesmo ou pode esconder ele pra dentro, tá? Porque depois a gente vai colocar pelo branco mesmo, então não vai... nem vai aparecer. Só pra ele não ficar atrapalhando na hora que a gente fizer as costuras das pernas. Coloca pra dentro. Agora, a gente pode começar a costurar as perninhas. Eu vou começar costurando as duas perninhas da frente primeiro. Vou colocar elas aqui no lugar. Vou olhar assim de frente o corpo. E eu não vou deixar elas muito retas. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho uma outra base que eu já comecei aqui. Opa. Esse aqui tem cor, é mais fácil de mostrar pra vocês. Porém, esse eu não costurei as perninhas de trás ainda. Tá? Ó. Aqui são as pernas da frente. Deixa eu botar um pouco mais distante. Aqui são as perninhas da frente. E aqui é o peito. Ó, o peitinho. A gente mede mais ou menos um dedo, ó, pra colocar a perninha. Um pouco antes da costura. Aqui, ó, do corpo, tá? E aí, deixa um espaço aí adequado, né? Entre as pernas. E costura também a outra perna do outro lado. Aqui atrás também. Só que essas eu ainda não costurei. Ó, aqui atrás eu não deixei espaço, eu fiz elas quase rente. Aqui, ó. Vou costurar elas praticamente quase rente ao bumbumzinho aqui, ó. Quase reto. Vocês podem ver que segue praticamente a mesma linha de corpo, né? O mesmo padrão daquele outro ali. Que a gente tá fazendo. E a costura das pernas é a mesma coisa daqui do corpo. Eu faço do mesmo jeito, tá? Vocês podem ver que não ficou aqui, ó, um acabamento, ó, que maravilhoso, porque vai ir pelo em tudo. Mas, que nem eu falei pra vocês, se
por um acaso vocês fizerem pra escovar ou alguma coisa assim, façam um acabamento bem bonitinho aqui, que depois quando escovar não vai aparecer nada, tá? Quando passar o velcro aqui, não vai aparecer a costura, tá? Vai sumir tudo. Agora eu vou costurar aqui as perninhas, colocar as perninhas e costurar as perninhas da frente. Prontinho, pessoal. Foca o telefone. Ó, fiz a costura das 4 partinhas, tá? Das 4 perninhas. Vocês podem ver aqui atrás, o arame aqui nessa parte, a gente só dá uma dobrada nele, tá? Que ele vai ficar aqui dentro. Se o de vocês ficar, por acaso, muito comprido, na hora que vocês colocar aqui, vocês deem uma cortadinha nele, tá? Aqui na parte da frente não é necessário, que não vai aparecer. Ó, costurei, só a mosquinha. Aqui as 4 patas, agora a gente vai pra costura da cabeça. Aí as patinhas a gente ajeita como a gente quer, tá? É só a gente ir dando uma ajeitada nele, que ele vai se ajeitando. Agora a gente vai pra costura da cabeça, que nem eu falei. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa parte, na cabeça. Como vocês podem ver aqui, já tá saindo um pouco do enchimento pra fora, né? Então eu vou tirar esse pouco de enchimento aqui. Vou começar a costurar aqui a cabeça. Tá? Como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês no outro, que já tá quase pronto. O corpinho base. Ó, a costura dele aqui. Eu pego poucas partes aqui, ó. Pra ficar essa elevação da cabecinha do cachorrinho aqui, ó. Esse gominho aqui, tá? E aí aqui eu dou uma enchida depois que eu colocar pra ficar mais fino um pouquinho o pescoço do que o peito. Peito mais grosso, pescoço mais fino, tá? Deixa eu medir aqui aonde que mais ou menos eu vou costurar a bola da cabeça. Sim, eu preciso enfiar esse enchimento aqui de volta, que ele acabou saindo. Se você estiver escutando um barulhinho aí, é o ventilador. Tá muito calor aqui, gente. Tá horrível. Insuportável de quente. E o que eu vou fazer aqui? A cabeça, ela tá um pouquinho achatada, tá? Ela não tá aquela bolinha perfeita. Como vocês podem ver, ela tá um pouquinho achatada. Aí eu vou olhar o anel mágico e o outro anel mágico de baixo. Vou segurar ela assim, ó. E aí é assim que eu vou colocar ela. Vou posicionar ela aqui, ó. O centro do anel mágico vai bem no meio da cabeça. Não tem como mostrar pra vocês essa parte aqui, mas eu vou alfinetar. Daí eu viro ele pra mostrar pra vocês como. Essa parte aqui a gente não vai puxar muito quando a gente colocar os alfinetes, tá? Porque a gente quer que fique mais fino esse pescoço. Então a gente só vai dar uma puxadinha pra conseguir encaixar aqui o alfinete. Tentar colocar todos na mesma linha da cabeça ali. Deixa eu ver se eu consigo ver qual é a linha que eu tô colocando na cabeça. Consigo contar quantas tem. Do anel mágico pra cá. Eu vou tentar achar aqui, gente, já volto. Ó, contei quantas que tem do anel mágico até a colocação aqui dos alfinetes, gente, aqui no pescoço. São entre a linha 6 e a linha 7. Aí, pra gente saber, deixa eu só colocar esse fiozinho pra dentro. Pra gente saber, a gente só vai. Pode fazer um risquinho também, né? Com uma canetinha ou um lápis. E aí a gente só vai seguindo depois os outros que a gente já colocou aqui.
Vai seguindo o primeiro alfinete que a gente botou. Ó. Coloca ele ali. Prendeu. Tá presa. Ó. Pronto. Agora é só passar a costura aqui. E quando tiver quase terminando, enche um pouco e dá uma puxadinha aqui no pescoço, tá? Puxa bem ele pra ficar um pescocinho bem um pouco mais fino. Deixa eu mostrar ele de frente pra vocês. Ó, vou virar aqui um pouquinho a câmera pra vocês conseguirem ver ele assim de frente. Tá? Vou tentar mostrar ele de lado assim. Eu acho que não dá. As perninhas, a gente ajeita do jeito que a gente quer. E ele fica perfeitinho. Ó, esse aqui que eu fiz antes tá menor um pouco do que esse que a gente fez, que eu fiz agora, que tô fazendo pra vocês. Ó, a cabecinha, o pescoço. Aquele lá também é a mesma coisa. E aí agora a gente, na próxima aula, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Essa parte aqui da boca. E aí a gente vai dar continuação, fazendo as orelhas e o rabo. Depois a gente vai pra parte do pelo, tá? Então, obrigado, gente, por assistirem a aula. Qualquer dúvida, vocês podem chamar. Não deixem de chamar. E não esqueçam de deixar o like e se inscrever aí no canal. Um beijo e até a próxima aula.